Yehudim. Yehudim significa judeus. E esse é o nome que se dá a todos os integrantes do povo de Israel, todos os descendentes de Abraham, Yitzhak e Yaakov, todos são chamados e conhecidos, por alguns de forma meio pejorativa, de Yehudim, de judeus. O que significa Yehudim? De onde veio e surgiu esse nome? Porque assim somos chamados. É interessante que na literatura bíblica, nos 24 livros sagrados do Tanakh, o livro no qual se enfatiza os judeus, os filhos de Israel, sendo chamados de Yehudim, é Megilat Esther, o livro de Esther, que nos conta sobre o milagre de Purim, aquela reviravolta quando o antissemita Haman queria exterminar todos os judeus, todos os filhos de Israel em um único dia. Depois houve aquela reviravolta, quando o rei descobre que a própria rainha Esther é judia, e ele dá um decreto, uma permissão para que os judeus possam se defender, se proteger, e tudo acaba se transformando. Haman, seus filhos que encabeçavam um grupo de antissemitas, eles acabam liquidados, e os judeus caem no agrado então do rei, o próprio Mordecai, etc. Então justamente esse livro bíblico que nos fala sobre perseguições antissemitas, sobre o pior decreto de todas as épocas, quando havia essa solução final tramada pelo maléfico Haman, que ele queria não só exterminar os judeus, mas todos os judeus em um dia só. E justamente nesse período, quando os judeus se mantiveram plenamente fiéis à sua fé, às suas crenças, a Torá e Mitzvot, ao judaísmo, às tradições, etc., então se enfatiza lá o nome deles como Yehudim. Então, de onde vem esse termo Yehudi, judeu? Então, em primeiro lugar, isso nos remete ao quarto filho de Yaakov, que se chamava Yehudá. Então, Yehudá, ele era um dos 12 filhos de Yaakov, mas no final o termo Yehudi, inclusive Yehudis, também significa que ele vem da tribo de Yehudá, mesmo que não necessariamente todos nós sejamos descendentes da tribo de Yehudá, mas no final se convencionou chamar todos os judeus, a palavra judeu, de Yehudi. Então houve um momento na nossa história, antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash, onde houve uma cisão no reinado de Israel, e 10 tribos, elas ficaram de um lado. Isso foi chamado como que o reino de Israel, encabeçados por tribos de Yosef, Menashe, etc. E do outro lado o reino de Yehudá, de Judá, que era comandado pelos descendentes do rei David, que o rei David pertencia à tribo de Yehudá, acompanhado também a tribo de Binyamin, se juntou a Yehudá. De qualquer forma, naquele momento houve essa separação. Nós sabemos que depois, antes mesmo da destruição do primeiro Beit HaMikdash, um século antes, as 10 tribos foram embora de Israel e acabaram e jamais voltaram, não se desconhecendo o seu paradeiro, etc. Mas quem deu continuidade e sequência à história do povo de Israel foi essencialmente a tribo de Yehudá, o reino de Yehudá, e isso pesa para todos os filhos de Israel, descendentes, serem chamados no decorrer da história de Yehudim. E o termo Yehudim, ou Yehudá, o nome do quarto filho de Yaakov, dado por Leá, pela sua mãe, já indica Apam Odet Hashem. Por que ele foi chamado de Yehudá? Porque Yehudá vem do verbo hebraico lehodot. Lehodot significa agradecer e reconhecer. Isso também é algo muito interessante e muito importante. Se fala que a marca registrada de um Yehudi, a característica básica de um Yehudi deve ser agradecer a Deus, reconhecer a Deus como Criador e regente do universo, como aquele que nos dá vida, existência, etc. E, portanto, prestar esse reconhecimento e agradecimento. E por isso, de fato, a primeira palavra que um Yehudi
pronuncia todos os dias da sua vida, de acordo com a tradição judaica, como consta no Shulchan Aruch, agradeço, modeh ani lefanecha, logo que acordamos, ao abrir os olhos, ou talvez até antes disso, agradecemos a Deus que nos restituiu a alma, nos deu mais um dia de vida, etc. E isso é uma constante na nossa reza, nas nossas orações. Rodula Hashem kirubishmo modim anachnu lach. Nós temos vários trechos de expressar reconhecimento a Deus, gratidão, agradecimento, e também reconhecer o poder divino ou todos os benefícios que Ele nos proporciona. Isso está essencialmente associado com o conceito judaico. Se fala que isso significa, em primeiríssimo lugar, ser um Yehudi. A razão de ser de um Yehudi, de um judeu, é de lehodot, que ele sabe reconhecer a Deus, ele sabe agradecer a Deus, e dessa forma todos nós acabamos sendo chamados de Yehudim, ou seja, os filhos de Israel. O povo de Israel é conhecido como Yehudim, judeus.